Seja bem-vindo a mais um episódio do ClickCast e hoje temos o prazer de receber aqui o Everton, mais conhecido como o japonês construtor. Dizem por aí que ele é japonês, mas não parece muito aquelas coisas não. E também temos o prazer de receber o nosso querido amigo Maicon Lopes. Ele é arquiteto, cantor, fala que é cantor, e também ele é empresário no segmento de alimentação. E hoje a gente queria conhecer a grande história desses homens que estão aqui. E eu queria começar com o Everton, o japonês construtor. O Everton, conta um pouquinho pra gente quem que é o Everton, como chegou nesse nome japonês construtor, qual que é a sua história. Conta pra gente um pouquinho. Então, quando eu trabalhava para as pessoas na cidade, fui funcionário muito tempo e para mim foi até desafiador quando eu resolvi trabalhar por minha conta. Comecei com a MEI, depois passei para a empresa e um dos grandes desafios foi o surgimento do meu nome, porque nós trabalhávamos numa equipe muito grande e o construtor, na hora de fazer o pagamento, queria saber meu nome. E quando eu falei, não, eu me chamo Everton, ele falou, Everton é muito difícil. Você a partir de hoje é japonês. E eu na hora fiquei nervoso, né? Fiquei bravo, que você pegar um japonês, aí começou, e aí acho que é o pessoal, porque viu que eu fiquei nervoso na hora, aí começou todo Aí mundo pegou, me chamar né? de japonês. E nos dias eu fui ficando nervoso, irritado, mas depois até que eu gostei do negócio, porque hoje Everton dentro de Jales ninguém me conhece, né? Mas você perguntou onde está o japonês, as pessoas se localizam, né? Aham. Então, E de onde veio essa paixão pela construção civil? Como surgiu esse primeiro contato? eu fui, no começo da minha história, eu trabalhava na roça com os meus pais. Aí quando eu casei, virei cortador de cana. E eu sempre acompanhava quando passava algumas coisas na televisão a respeito da construção. Eu tinha pessoas da minha família que trabalham na construção. E eu comecei a criar interesse. Aí um dia eu resolvi abandonar os serviços de roça e começar a trabalhar de servente. Foi daí que começou a minha paixão por construção civil. Fui me aprimorando, fui aprendendo, e aí graças a Deus hoje a gente tá subindo. E qual foi a sua primeira experiência assim, mais desafiadora? Desde quando você começou? A minha primeira experiência desafiadora foi quando eu trabalhava de funcionário e faltou o meu pagamento. E eu passei muita dificuldade demais no ponto de faltar as coisas dentro de casa. E eu um dia, conversando com a minha esposa, eu chorei muito. E eu disse para ela, eu não queria ter muito, mas eu queria todo dia poder comprar um pão francês para oferecer para minha família. E eu não tinha condições. Eu não tinha condições de comprar uma bala. Eu trabalhava de dia, de noite, de madrugada. Eu sempre fui pessoas que lançam um desafio e vai atrás da conquista. Mas nessa época me faltou tudo. Aí foi onde que eu resolvi, em vez de eu trabalhar para as pessoas, eu começar a trabalhar para mim. E o grande desafio disso é que você não tem nome, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Recebi muitos nãos e eu aprendi que o não, às vezes, para você é um termo bom para fazer você se aperfeiçoar e ir em busca dos teus projetos, dos teus sonhos. Então, meu primeiro grande desafio na minha área foi eu largar de ser funcionário e passar a operar como um patrão, como um empreiteiro, como muitos começam e falam, né? Aham. E já teve alguma obra assim lá no seu início que deu aquela dor de cabeça, problema que você não conseguiu resolver lá no início? No início, E que sim. você tira assim, de aprendizado? No início, sim. Um cliente, quando a gente começamos uma obra, foi num sítio, né? A cliente queria várias coisas dentro daquele lugar e a gente foi trabalhando. Uhum. E naquela época, era poucas pessoas que trabalhavam de eletricista. E eu não conseguia um eletricista. E resolvi eu mesmo
a fazer a parte elétrica do negócio. Ah, então você também é eletricista? Hoje eu atuo como eletricista, faço residencial, industrial e tenho alguns cursos, algumas na área de eletricista e fazemos até design de elétrico, né? E estamos aí. Mas nessa época, quando eu fui ligar a bendita da bomba da caixa d'água da mulher, pegou fogo. E aí foi um desafio, porque o serviço que eu peguei, eu toquei de comprar essa bomba, colocar essa bomba no sítio. E foi quando eu falei, não, eu preciso de aprender. E aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar. E hoje, graças a Deus, aí eu não coloquei fogo mais em nada. Ainda bem, né? Ainda bem. Legal. Ô Everton, você se lembra quem foi a pessoa que te ensinou a começar nessa área de construção? Você fala assim, não, esse cara aqui foi um cara muito importante na minha vida e ele me passou os primeiros passos e eu aprendi muito com ele. Você se lembra? Se lembra. Uma das pessoas foi o meu tio, né? Hoje ele trabalha em Ponta Linda. E uma outra pessoa, ele é um grande construtor. Para mim, eu admiro muito, porque ele foi uma das pessoas que me ensinou a não ter medo do que você vai fazer. Ele chama Seu Abílio Cozinha. Hoje ele tem a construtora dele dentro da cidade de Jales. E eu aprendi muito, muito com ele mesmo, até na maneira dele tratar os profissionais, a maneira dele tratar os clientes, né? Sempre ele me ensinou e sempre quando podia a gente conversar, ele sempre falava comigo assim, não independente do teu momento, o cliente não tem culpa do que você está passando. O cliente é a parte principal da sua história e da sua vida para você ter o sucesso. E isso eu aprendi com ele e eu marco isso dentro do meu coração. Foi uma aprendizagem que marcou para mim isso. Isso é bom, né? Hoje já tem quantos anos que você está nessa área? Eu estou hoje aproximadamente 16 anos. 16 anos. 16 anos. A gente percebe, né, William e o Michael, que nada acontece da noite pro dia, né? Tudo tem um processo, né? E é bom que tem uns perrengues, né? Mas a gente aprende. Isso é legal demais. Uma das grandes coisas que marcaram a minha história foi justamente isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre lutei pelos meus objetivos e tentei sempre me oferecer o melhor, né? O melhor que eu tenho. E o que eu não sei, eu procuro sempre estar me aprofundando para tentar também oferecer para os meus clientes aquilo que eu tenho de melhor, né? Que eu poder entender a vida deles. Que a minha área é uma área que eu não mexo apenas com o trabalho, né? Eu mexo com o sonho das pessoas. Sim. As pessoas sonham, projetam, aí elas vão no arquiteto. O arquiteto... Esse é um ponto. Esse ponto aí é enrolado, o arquiteto é muito enrolado, como é que é? O arquiteto, ele escreve lá no papel lá e olha pra tua cara e fala, se vira, vai pra cima. E aí a gente vai. E sabendo que tem um arquiteto, como que é trabalhar com um arquiteto? Porque às vezes a gente vê vários vídeos aí Pode ser sincero. nas redes sociais, o arquiteto ele chega até parece que é pior que o engenheiro, né? O arquiteto, quando ele assume a obra, ele parece que é o dono da obra, né? Ele chega mandando. E só que eu gosto desse desafio, né? Porque se ele teve o capricho de desenhar... E tem que ser assim, né? Tem que ser. Porque o cliente ele vai sonhar em cima daquilo que... Eles exageram, né? Sim. Você acha que eles exageram? Ele só sonha alto. Mas aí o cliente, você vai ter que ir junto com o sonho dele, né? E dormir, às vezes pedir para Deus dar um entendimento, né? Abrir a mente, revelar o profundo e escondido lá, porque senão não vai. Mas é bom, eu gosto. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você falou que está há 16 anos já na profissão, né? Você acha que a arquitetura, a construção civil, na verdade, ficou mais fácil agora ou antes era melhor para construir? Não, hoje com certeza ficou mais fácil. E por quê? Porque a parte de engenharia estrutural, eles fornecem tudo que você precisar. Mas no final, o acabamento, um exemplo, você construir uma casa, para você fazer os desenhos dos cortes do telhado, era a briga tua do engenheiro com o dono da casa de uma coisa que não tinha como fazer. Hoje não. Hoje, quando você começa a executar a obra, eu já tenho lá
como vai ser o telhado, a cor que vai ser as paredes. Às vezes, um pilar que o engenheiro quer embaixo, ele não vai mostrar em cima. Então, você já tem todos os ângulos perfeitos da casa e aí você já, do início, você já começa a já imaginar o que você vai ter que fazer lá na frente. Entendi. E antigamente eu não tinha um norte disso. Tem previsão, né? Isso. O arquiteto salva a obra, cara. Tô falando pra vocês. Aí, ó. Ficou melhor agora, hein? Ele tem que Hã? defender. Apesar, vai defender o lado não, dele. tem, claro tem que ser amigo dele, porque quando as pessoas veem isso aí, eu vou ser amigo deles. Não, mas porque tem uma rixa entre arquiteto e engenheiro, né, que a gente fala. Que o arquiteto, ele tira o pilar, o engenheiro fala, não, mas isso aqui não vai parar em pé. E aí sempre tem esse problema, mas a questão é, você acha que é importante o arquiteto participar, tá ali no canteiro de obra? Tipo, junto Eu com- acho. junto Eu com a acho que equipe? desde o início o arquiteto tem que ter o acompanhamento, porque às vezes um toque diferente que vai acontecer ali, ele vai mudar lá na frente o final de Sim, uma sim. obra. Às vezes o arquiteto ele quer fazer uma abertura, É questão de centímetros, às vezes, é Coisas- milímetros, na verdade. coisas que é fácil de você se resolver, Uhum. ou do que você fazer tudo e lá no final você precisar de cortar, derrubar. E, então, se você for olhar, ele diminui o teu tempo ali no local de trabalho. Essa, o Mike falou uma coisa interessante, disputa de ego Ixi. entre engenheiro e Deixa eu arquiteto. tomar uma água aqui, peraí. Existe isso? O arquiteto lá com você, só porque ele tem um diploma, ele chega lá, tipo assim, o arquiteto tem um diploma, tem um conhecimento, isso é o importante, é o básico, né? Sim. Só que ele, às vezes, não tem a experiência que você tem, Esse é um ponto. entendeu? Isso. E existe muito isso, essa disputa de ego? Existe. Infelizmente existe. Como em todas as áreas, né? Sempre tem aqueles, né? Mas do arquiteto e o engenheiro é como se fosse um cabo de guerra, né? Um tá para lá e o pedreiro tá no meio, o construtor tá no meio, e ele não sabe se ele sorta a ponta para puxar com o arquiteto ou se ele vai puxar com o engenheiro, né? E fica naquele impasse. Mas é bom. É bom que é como se fosse a kryptonita, né? Ela não fazer mal pro Superman, Você ela sempre, faz bem, né? Você Ela sempre mantém um equilíbrio ali. mantém o Né? equilíbrio. Isso é bom demais. A Coca-Cola às 3 horas sempre funciona. É verdade. É verdade. Faz sentido. Pra agradar, né? Pra A agradar. turma ali, uma coca resolve. Já resolve. já Uma, deixa uma dúvida aqui minha sobre a sua profissão, né? Sabe que acontece erros, assim, tanto de projetos, a gente pega uma medida, às vezes não bate e tal. E você já precisou ter que salvar uma obra por conta de um erro de projeto? Já. Hoje, graças a Deus também, nós atuamos nessa área também. Às vezes, muitas pessoas passam por dificuldade, problema, por causa da execução. E aí nos procura para a gente tentar corrigir algumas coisas nessa parte. E já aconteceu muitas das vezes de você chegar lá, você ficar uma meia hora olhando para tudo aquilo e falar, meu Deus. Mas, graças a Deus, hoje para você se manter no mercado, você tem que saber se sobressair sobre essas coisas. Sim. A paciência e chamar o arquiteto, aí você chama o engenheiro, aí um quer culpar o outro, aí você vai atrás do construtor, o construtor também quer culpar os outros dois que vem vindo lá atrás, aí já não tem mais quem culpar, culpa o servente, quando não tem servente, culpa o cliente. É. E aí você vai para resolver a situação. E muitas das vezes, graças a Deus, a gente tem pegado alguns desafios e temos entregado ela com êxito Show. e é o que tem alimentado nós aí na cidade. Está sendo bom. Top. Japonês. Agora é uma pergunta um pouco mais pessoal. Hoje a gente já vê, né, que o Everton é um empresário de sucesso, diversas obras, uma infinidade de colaboradores aí. Mas é o seguinte, eu sei que você tem uma história. E qual foi o momento, se teve, eu acredito que sim, aquele momento que você falou assim, não dá mais, eu vou parar com isso aqui, eu vou desistir. Qual foi o pior ponto da tua vida que ao mesmo tempo foi aquela virada de chave? Foi após a pandemia. Após a pandemia, nós passamos muita dificuldade, né? Porque o meu setor praticamente parou. E quando deu início de novo, trabalhando, e eu comecei a passar muita dificuldade. Eu tive um grande apoio de um grande homem, que hoje para mim também é um exemplo, que é o nosso pastor. Eu fui morar no fundo da igreja e
a gente fazia, né? A gente ajudava na igreja e eu questionava muito a Deus, porque eu estava passando tanta dificuldade que um dia, eu morando de favor, eu pedi uma cesta básica, porque eu estava devendo, eu tinha feito alguns planos, não tinha dado certo, eu tinha comprado um carro, mandei fazer o motor desse carro, esse carro ficou 6 meses dentro de uma oficina, eu até desviava da porta da oficina de vergonha, porque eu não tinha dinheiro nem para ir lá e pedir para ele trocar o óleo do carro. E um dia, eu dentro da igreja, eu chorei muito aquela tarde, estava desmotivado, eu não sabia se eu ia embora, eu não sabia se eu voltava a trabalhar para as pessoas, se eu ia trabalhar no mercado, se eu ia trabalhar de jornal, se eu ia catar papelão. Eu estava sem rumo. E foi num domingo, que eu sempre brinco com o Itamar sobre a mensagem do cachorrinho. Você não esquece, né? O que é a mensagem do cachorrinho? Ele pregando num domingo, ele trouxe um ensinamento sobre as migalhas. Que Deus trouxe as migalhas, né? Que aquele homem estava servindo as migalhas, que não dispensava nem para os cachorrinhos. E eu comecei a brincar com o irmão do lado, e eu olhei fortemente pro púlpito, e a hora que ele estava falando, e ele motivado na palavra, ele disse uma frase, que para Deus fazer algo na sua vida, basta uma oportunidade. E aquilo ferveu dentro do meu coração. Eu disse ainda no outro dia para ele, falei, ontem eu estava na igreja, a mensagem que você pregou sobre o cachorrinho, Deus falou comigo. E naquele dia, apareceu uma pessoa lá na porta da igreja, que nós tínhamos feito um serviço na igreja, e ele era o engenheiro que estava acompanhando a obra. E ele me fez um convite. E nesse convite que ele me fez, ele falou assim, eu queria que você fosse trabalhar comigo, né? Nós vamos dar início. E eu comecei nesse ritmo, devagarzinho. E aí eu vi que Deus, naquela noite, demonstrou para mim que não era porque era minha pessoa, mas o que Deus ele tem para fazer na vida de uma pessoa, basta a gente ceder a oportunidade para que Deus possa fazer. Porque você quer pegar esse copo de água, você vai pegar. Você quer pegar essa garrafa, você vai pegar. Mas aquilo que Deus tem em particular com você, você não vai precisar de pôr as tuas mãos. É Ele que vai fazer algo sobrenatural. E aí foi que começou tudo a acontecer. Aí eu consegui tirar o carro da oficina, e Deus foi abrindo as portas, foi abrindo. Hoje eu consigo, graças a Deus, todos os dias levar o pão francês para minha família. Glória a Deus, graças a Deus. Então, eu fico feliz. Hoje eu disse hoje numa reunião que eu tive com os colaboradores, que eu não tenho uns colaboradores, né? Eu tenho pessoas que fazem parte da minha família. São eles que estão todo dia comigo. Eu disse para eles, vocês estão comigo mais do que minha esposa, né? E a gente tem algumas divergências, como todo mundo tem, né? Mas esse obstáculo que eu passei, hoje eu tenho sido um exemplo para eles em dizer, isso daí você vai passar, isso daí é uma fase, e se eu tiver a oportunidade de ajudar os meus colaboradores, e a gente tem lutado para isso. Então essa foi a mensagem dos cachorrinhos, O cachorrinho foi forte. Foi a divisão ali, né? Ô, Everton, e você falou aí sobre equipe, né? Hoje você tem uma equipe boa, né? Grande, né? Tem. Parceria, você pode falar alguma coisa? Tem. Nós estamos hoje com 47 colaboradores. 47? 47. Estamos Caramba. com quase 12 obras, né? Algumas já finalizou. Estamos com bastante obras dentro da Santa Casa hoje, graças a Deus. No Hospital do Amor, nós estamos aí trabalhando. E estamos com as parcerias com alguns engenheiros também na cidade, fora da cidade. E estamos trazendo um projeto que é a Toyota, né? A nova Toyota já vai se inaugurar em Jales aqui até o Vocês próximo que final do ano. estão fazendo. Nós estamos fazendo a execução, e aí eu vou fazer a parte elétrica. Espero que não pega fogo. E aí nós vamos fazer, né? Um desafio Pessoal, também. fica tranquilo, tá? Você já ficou 16 anos para trás e já aprendeu bastante. Já. Essa bomba nem existe mais. Não. E aí, estamos lá no desafio, né? Trabalhando e estamos aí, conquistando um dia após dia. Show.
Isso aí é muito legal, né? Porque, igual você falou, trabalhando com sonhos, né? E você pegar, assim, uma obra grande, né? Que é igual essa daí da Toyota, né? É um desafio, né? Mas ao mesmo tempo também é gratificante, né? É gratificante. Porque... É a confiança, né? É, Que você vai adquirindo, né? porque quando eu estava na minha maior dificuldade, eu queria fazer nem que se fosse um muro. E hoje, quando eu chego dentro de uma obra, que ela tem 1.970 metros quadrados, fora o que tem para fora, eu começo a imaginar que eu sou um grãozinho de areia nas mãos de Deus. O que Deus fez, Deus mudou totalmente a história, a vida. Hoje, se eu querer comer algo diferente, eu como, posso proporcionar algo diferente para minha família. E uma das coisas, sempre quando eu faço palestra, eu digo para eles, né? Uma motivação. Se você sonha, fique tranquilo. Deus, ele sempre é especialista em realizações, em mudar a vida da pessoa. Mas para isso acontecer, tem que ser como a parábola do cachorrinho. Tem que deixar Deus agir. E depois dessa palavra do cachorrinho aí, no dia seguinte você recebeu essa oportunidade, né? E quais eram as suas pretensões? Você imaginava que estaria aqui hoje? Nunca imaginava. Porque eu tenho pessoas da minha família que trabalham prestando serviço, né? Como colaborador de outros construtores na cidade de Jales, e sempre foi essa situação. Eu nunca imaginava que eu ia ter 40 e poucas pessoas trabalhando comigo, que eu ia ter amizade, que eu ia ter pessoas me dando apoio, me dando força, como tem hoje. Eu hoje pago para o meu auxiliar de pedreiro o que eu ganhava lá atrás como pedreiro. Milagre, né? Coisa Então, maravilhosa. São uma coisa que é diferente, né? E Deus tem que sempre proporcionar o melhor. Viu, Everton? E um detalhe, para o pessoal, né, entender certinho. Por exemplo, você pega uma obra, na parte de mão de obra, você faz tudo, se entrega pronta. Pronto. Hoje eu conto com pedreiro, eu conto com azulejista, tenho um outro eletricista também que trabalha comigo. Eu tenho meu filho que trabalha também comigo na parte elétrica, é braço direito. Eu tenho um carpinteiro, eu tenho um marceneiro que trabalha direto para mim. Então hoje eu tenho uma equipe montada, né? Eu sempre imaginei, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar, que eu assisto muito televisão, assisto muito vídeo sobre construção, e eu sou apaixonado por as construções dos ingleses e as pessoas dos Estados Unidos. Eles proporcionam uma mão de obra que é um sonho fantástico. Sim. E eu sempre imaginei isso, né? Um diferencial. Você ter algo para oferecer para as pessoas, algo que ninguém vai ter. E sempre a gente vai proporcionando, tentando dar o melhor para mim mostrar para o meu cliente que ele é tão especial quanto o sonho que ele tem. Entendi. E é uma das coisas que a gente tem tentado dia após dia. Não é fácil. Hoje, se mexer com mão de obra, não é fácil. Isso que eu queria perguntar. Uma das maiores dificuldades que vocês têm hoje é a mão de obra? É a mão de obra. Falta mão de obra no mercado? Falta mão de obra e... Manda um recado aí. Quem quiser trabalhar. Hoje nós estamos contratando, né, pedreiro, servente, carpinteiro, eletricista. Se quiser fazer parte do nosso time aí, você é bem-vindo, tá? E eu tenho oportunidade. Até arquiteto você está contratando? Arquiteto. Esse cara aqui, ele é caro, viu? Não, já virou estrelinha. De nível, ó. Já virou estrelinha. Já tá mais... Já virou estrela. Já tá estrelinha, já. E é maravilha. Eu acho que uma coisa que a gente partilha do mesmo pensamento, vou até ver com você, na verdade. O que mais te dá orgulho, assim, na tua profissão? Quando você tá ali com o seu cliente, mas o que mais te orgulha quando você tá com o seu cliente? Final, começo? Principalmente o começo. Tem bastante dinheiro, né, no começo. Não, mas é porque eu olho assim, eu sempre... E quando o cliente chama, principalmente quando nós vamos dar início na obra, né? Nós vamos começar agora o início numa obra no Bela Vista, um condomínio, é uma casa desafiadora. Ela tem mais tijolo para cima do que embaixo. E uma das
conversas, né? Que a esposa falou assim que é a casa dos sonhos dela. Esse é o ponto. E aí, o ponto final é a entrega dessa casa para ela olhar para mim e falar assim, parabéns, você Parabéns. conseguiu, né? Você cumpriu. Porque hoje é fácil você pegar um trabalho e você executar e ir embora, né? E nunca mais a pessoa vai te chamar. Eu já não desejo a proposta do meu coração, quando eu inicio uma obra, que ele se torne meu cliente. Até no trocar de uma lâmpada, ele vai ligar para mim e falar assim, ó, japonês, eu quero que você venha aqui com a equipe, eu quero ter uma lâmpada para trocar, eu tenho um vaso para você repor. Não que nós vamos refazer o nosso serviço, mas que ele vai se tornar um cliente. Sim. É como se ele for no mercado. Ele vai sempre no mercado, porque ele é um cliente do mercado. E na construção também tem que ser isso. Eu sempre digo, nós nunca podemos ser pessoas de uma obra só, mas ter clientes e ter amigos, né? É um dos pontos principais aí para Acho que o que mais orgulha mesmo é a entrega, né? isso, a entrega. Você entregar pro cliente o sonho dele. O Tipo, sonho. você entregou um projeto, ele gostou do projeto, mas quando tá pronto, eu acho que o brilho no olho é E o surreal, arquiteto não perde o cabelo. Ah, É. perde sim. Perde. O dinheiro perde mais. O engenheiro perde mais. Principalmente quando ele desenha uma viga lá e o arquiteto olha e fala assim, eu não quero isso essa daí. viga aqui, não. Não quero. Pilar, principalmente. Aí o construtor tá lá, já olha para um lado e fala assim, eu vou fazer o que agora? E aí você tem que Faz um balanço ali. pensar, né? Ir para casa almoçar. E tem muito imprevisto, assim? Tem. Chega do nada com a mudança. O arquiteto, eu costumo dizer que ele acorda pensando, ele almoça pensando. Eu não vou falar onde que ele vai outra vez pensando, né? Porque senão vão ter que cortar, né? Mas ele passa o dia pensando. Aí o dia que ele imagina assim, ó, eu vou lá na casa que o japonês está trabalhando. Eu vou fazer ele perder a noite de sono dele. Aí chega lá, você tá com a laje Pronto, já. pronta. Ele fala assim, eu queria esse pé direito com 4 metros de altura, mas o negócio tá com 3 no projeto, entendeu? Aham. Eu quero um ambiente mais amplo e mais alto. Aí você olha para um lado, olha para o outro, fala assim, mas não é possível que esse cara mora dessa, veio pensar nisso aqui. Mas você tem que ir na ideia dele. Respira fundo, né? Respira fundo e vamos embora. Realmente acontece. E a Não é agenda? com frequência, não. Tá mas cheia a acontece. agenda? Você tá aberto ainda para mais obras? Não, se eu parecer? tenho expectativa. Eu disse para Deus esse começo de ano, né? Eu tenho alguns desafios meus aí. E eu disse para Deus que eu quero chegar com 21 obras até o final de dezembro, Que benção. em atividade. Top. Eu quero ultrapassar a marca. Então esse é o teu futuro, que você pensa em expandir Penso. mais. Expandir mais. Eu penso em expandir mais. Eu penso em trazer algo inovador, né, para a cidade de Jales, uma cidade que eu amo, uma cidade que me deu a oportunidade de eu ser o japonês, né? O japonês. E a gente pensa em fazer mais parcerias aí e conquistando para frente. O duro é se alguém te contrata por telefone, né? E fica esperando o japonês. Aí você chega na frente da obra e o cara fica procurando, cadê o japonês? Cadê o japonês? Já aconteceu isso? Já. Por incrível que pareça, hoje no condomínio aconteceu isso. Aí, ó. Eu fui hoje atender um cliente e nós conversamos no telefone. A hora que eu cheguei, parei o carro. Aí eu cheguei perto e eu vi que a pessoa nunca vinha perto de mim, né? Eu falei, mas rapaz, o que está É acontecendo? estranho. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, oxe, mas eu esperava que ia sair um ser pequenininho, japonesinho, do olhinho bem rasgado. Você não é japonês? Eu falei assim, não, eu sou japonês. Aí fica aquela brincadeira Sim. tudo, né? Mas eu dou graças a Deus que você um parece dia... um pouco mais índio, Pelo amor. Vai piorando a situação. um pouco mais índio, ser mestiço, né? Lembra um pouco. Lembra um É pouco. um pouco de tudo, né? E o bom, o japonês, né? Já que é japonês, né? Vamos frisar bem o japonês, né? Que é o nome da tua empresa. É que você tem uma credibilidade, né? Você tem a prova real também, né? Às vezes, por exemplo, o cara quer fazer uma obra grande, né? Que às vezes nem mora aqui em Jales, né? Tá em grandes centros e às vezes ele quer fazer um investimento aqui em Jales. E ele quer, né, uma prova real. Pô, ninguém quer entregar uma obra grande na mão de qualquer empresa, né? Não é verdade? E o bom de vocês, né? É que você tem, né, prova real, né? Tipo, você tem vários clientes de obras concluídas, né? Então,
Fala um pouquinho disso aí, tipo, aquela pessoa que quer investir em Jales, Hoje fica nós tranquilo que você tem muitos clientes que podem, né, falar sobre hoje você, nós né? temos várias parcerias dentro de Jales, né? E nós trabalhamos aí juntamente, né, com vários escritórios de engenharia, arquitetura e estamos abertos, né, para novos também, né, parcerias. E um dos grandes desafios que eu disse esses dias para minha esposa, né, que eu amo Jales e eu desejo do meu coração que grandes empresas, um exemplo mesmo a Toyota, aí tem as outras concessionárias que abriram também na cidade de Jales, né, eu sempre penso e sempre corro atrás de novidades para a cidade, porque queira ou não queira, além de estar gerando algo para a minha vida, vai estar gerando também para a economia do município, para pessoas sendo contratadas, né? Então aí nós temos a oportunidade e aí fica em aberto, né? Querendo construir com transparência. Hoje eu tenho, que nem o meu filho, que me ajuda também muito nessa parte, a gente corre atrás de orçamento. Temos algumas parcerias com a Depósito de Material de Construção da cidade de Jales, que também tem... Então você ajuda, tipo assim, por exemplo, eu te contrato, a gente fecha a parte de mão de obra do começo ao fim, mas você também me auxilia, porque às vezes tem aquele cara que não tem tempo, né, para correr atrás de material, coisa e tal, você também dá essa força pro teu cliente, né, indicando os melhores lugares, indicando, né? Faz tomada de preço, né, e eu sempre tenho uns parceiros. E nesses parceiros que eu tenho, a gente faz a indicação, né? Eu deixo em aberto. Às vezes o cliente, esses dias atrás eu fiz uma obra e nessa obra a cliente ela não tinha condições de estar indo no depósito, né? Então nós fomos lá, fizemos o cadastro dela, ela por telefone e ela de outra cidade e nós executamos a obra dela, né? E ela chegou e eu só disse para ela assim, coisa mais deliciosa do mundo é gastar o dinheiro das pessoas, mas gastar com sabedoria. E ela ainda brincou comigo, né? Que pensou que ia gastar mais, gastou bem menos, né? Mas a gente cotou desde da areia, do cimento, da ferragem. Nós temos um parceiro em Santa Fé também, que a gente faz tomada de preço. Fernandópolis tem um parceiro também na área da ferragem. Então a gente começou de algo pequenininho e nós começamos aí a expandir, criando novas parcerias, que é importante para o cliente, né? Ô japonês, mas assim, você pega bastante casa ou mais obras comerciais? Hoje nós estamos assim, hoje nós temos reforma, temos a parte de reforma, eu tenho parte de obras industriais, tenho obras comerciais e tenho também obras residenciais. Tanto de Minha Casa Minha Vida, como financiada somente uma parte, outra parte a pessoa vai, e temos também em alto padrão. E sempre tem um engenheiro, Tem arquiteto. Sempre tem. trás. Eu tenho a indicação do engenheiro e do arquiteto que trabalham em parceria comigo, mas o cliente também, eu estou fazendo uma obra agora que o cliente tem o arquiteto dele e tem o engenheiro dele. Entendi. Mas ele quer que eu executo. Para mim não tem problema nenhum. A gente é aberto também para as opções. Eu tenho as minhas parcerias com o escritório, mas também eu posso também estar executando obras que também são de outros engenheiros. E aí, porque você tem uma grande equipe, né? Como faz para liderar? Olha, não é fácil não. Eu precisei de viajar para Porto Seguro, ficar uma semana lá, mas uma semana trabalhando lá, para mim descansar um pouco, né? Eu nunca tive a oportunidade de viajar, né? E foi um desafio também. Você veio aqui uma mensagem do cachorrinho, faz? Fui para Porto Seguro. Deus, né? Coisa grande. Deus, né? Claro. Deus. Mas Deus usou a vossa é. vida. Porque eu sempre costumo assim, todo culto que você vai prestar, desde o louvor, Deus sempre tem uma palavra diferente. Sempre. E a gente tem que ficar ligado naquilo que Deus ele quer falar no íntimo do teu coração. E eu tenho sido muito sensível com Deus. E eu sempre falo com o Itamar, quando o meu coração queima desse lado, meu coração é desse lado, né? Quando o arde, queima, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Poucas vezes que não aconteceu algo diferente no outro dia. É um contato diferente.
Só que a gente tem que estar com o coração liberado para receber aquilo que Deus tem para dar para nossas vidas, né? Verdade. E hoje eu vivo um sonho que eu nunca imaginei estar acontecendo tudo que está, e por causa de palavras que foram direcionadas de Deus através de homens para minha vida, que tem sido algo diferenciado. E aí eu sempre, nessa parte que você falou sobre os colaboradores, eu ando o dia todo. Eu estou na Toyota, estou na Santa Casa, estou na VCC, que é o Hospital do Amor, que estamos numa obra lá, vou no Mariana, vou no Monte Líbano, então eu faço um tour na cidade toda. Eu tenho que estar com eles todos os dias. E não é algo desafiador, né? Eu tenho alguns que lideram por mim, como na Santa Casa eu tenho um que já é líder lá na Santa Casa, que eu coloquei ele como encarregado, como chefe. Tenho na Toyota também, tenho no condomínio também, pessoas que já se tornaram líder e eu já tenho confiança neles, mas assim mesmo ainda eu estou sempre presente com eles. E a gente diminui aquele contato de os 47, porque, irmão, não é fácil não. 47 homens. Tem dia que o camarada brigou com a esposa, ele está no serviço. Tem dia que o cara não quer trabalhar, ele está no serviço. E você tem que ter aquele... Faz parte, né? O ser humano, né? É. Ô, Everton, um detalhe aí sobre a questão de obras, né? Você sabe que hoje em dia você pega todo tipo de obra, né? E acho que todo mundo, quando vai investir em uma obra, levantar uma casa, levantar um prédio, todo mundo faz as contas, né? E reserva aquele dinheiro ali. É um dinheiro suado, não é verdade? E como que você faz, tipo assim, sobre a questão do desperdício, né, de material, né? Você cuida disso também, com aquela responsabilidade, né? Porque isso tem muito a ver, né? Porque às vezes é uma economia, né, William? Numa construção, isso faz toda a diferença, né? Eu vi que você falou que você faz a questão de cotação, né? Mas essa questão também do desperdício, né? Porque muitas vezes existe obra que, às vezes, o pedreiro não liga com isso, né? E chega no final de uma obra, dá uma diferença muito grande, né? Dá. Eu sempre comento isso no canteiro de obra, né? Tudo que você desperdiça do cliente no começo vai faltar no teu pagamento lá no final. Exatamente, porque... Pesado, hein? Eu sempre falo isso, porque se você esbanja, não tem um cuidado com o cliente, lá no final vai faltar para você. E aí é onde que começa lá no final, porque eu imagino assim, você tem um sonho. Você tem um sonho de ter um carro zero. Aí você junta durante 10 anos da sua vida um dinheiro. Você precisa, vamos citar aqui, um carro de 150 mil. Aí você vai lá, compra um carro. Com banco de couro, os pneus top, som top. Aí você vem embora com o carro. Você chega na sua casa, você descobre que o banco não é aquilo que você queria. Aí você vai fazer uma reclamação. Chegando na sua reclamação, você se frustra porque o produto é aquilo que você comprou. Sim. Você vai ficar frustrado, aborrecido, já não vai nem querer o carro. Vai querer vender, passar para frente, fazer qualquer coisa porque você se aborreceu. E na construção também é assim. O cliente sonha, o arquiteto sonha mais ainda para ele, porque ele vai lá com um grãozinho de arroz. Ele sai de lá com a compra do supermercado inteiro para o arquiteto. E aí ele sonha, aí ele pensa já no piso. Eu estou com uma cliente agora que eu estou na parte de reboco. Ela já está sonhando na pintura da casa. E o arquiteto está lá. Aqui nós vamos pintar de laranja. E detalhe, né? Você tem que administrar isso bem para que o dinheiro, né, dessa pessoa vai até o fim, vai né, até o fim e não falte. E para ela depois não se frustrar no sonho. Sim. E você também não ficar mal, porque você tá, é como se você tivesse iludido a pessoa. Então eu faço essa parte aí e eu sempre leva a sério. Levo isso, a sério. A gente hoje, eu conto com esses funcionários, os colaboradores que trabalham comigo, e eu sempre digo essa frase para eles, né? Para a gente não desperdiçar aqui, para não faltar o teu salário lá no final. Muito legal. E aí a minha área de serviço, ela é muito por indicação. Eu faço uma obra bem,
junto com um arquiteto, estrelinha aqui, né? Aí eu faço uma obra bem, ele vai me indicar futuramente para um cliente dele. O cliente vai chegar nele e vai falar assim, eu queria um cara, rapaz, mas eu queria um cara que não vai me dar dor de cabeça, porque eu já sofri com dor de cabeça. Sim. E aí é onde que a gente é indicado. Agora, se você for aquela pessoa que não liga com nada, automaticamente você vai ficar para trás. Você nunca vai conseguir subir nas escadas, né? Hoje nós temos a indicação até nos depósitos de material de construção aqui da cidade. Sim. Eles fazem a nossa indicação, graças a Deus. E a gente tem tentado entregar aquilo que é de melhor, né? Do mesmo jeito que a gente quer o melhor, a gente tenta entregar o melhor. Para que as pessoas venham realmente fazer o que estão fazendo agora, né? Divulgar, e é japonês daqui, japonês dali, graças a Deus, né? Graças a esse construtor, né? Nesse apelido maravilhoso aí, as coisas estão acontecendo. Né? Então, eu até pensei em pintar meu carro. Vermelho e branco. Boa ideia. Né? Vermelho e branco. E você, qual é o raio que você atua? Aqui só em Jales ou tal? Não, hoje nós estamos aí, nós fizemos serviço já em Bauru, Estrela do Oeste agora, que no final o cliente virou meu amigo particular, né? Foi uma obra que também marcou minha vida em Estrela. Foi um desafio porque o construtor da época deixou ele no meio da obra. E tem muito isso? De abandonar e tal? Às vezes a pessoa pega uma obra mais barata na hora da tomada de preço. E nessa hora a pessoa ela fecha com você. Você foi o mais barato. Aí você começa a obra. Aí lá no meio da obra o dinheiro acabou. Você tem funcionário para pagar. Você tem a obra para acabar. E você imagina, essa obra ainda eu vou ficar 2 meses aqui. Eu não tenho dinheiro. Como que você vai tocar? Então muitas das vezes as pessoas elas abandonam. E essa obra o rapaz não abandonou, entrou num acordo que não ia ter condições mais. E nós fomos lá. Como eu estava com poucos colaboradores, eu ia à noite lá para ele. Eu saía daqui 5 horas, eu ia para a Estrela do Oeste, trabalhava até 10 horas da noite, eu e meu filho voltava. Aí comecei a coloquei um colaborador lá trabalhando durante o dia, eu buscava ele à tarde. E hoje ele se tornou um dos meus amigos. Me indica na cidade de Estrela do Oeste. Resolveu o problema, né? Resolveu o problema e tornou meu amigo. Então isso para mim é uma das coisas principais, que marca até a gente, né? Porque você foi chamado, depois você fica uma pessoa de confiança da pessoa. Que é onde que as coisas acontecem. As pessoas vão indicar. Sim. Japonês, agora entrando para a parte final aqui, depois de tanta história, obras entregues aí, qual que é a pretensão aí do Japonês construtor para daqui 5 anos? O que você pensa em conquistar? Onde você quer estar? Hoje, que eu falei que eu quero, né? Encerrar o ano aí com 21 obras. E Deus vai me dar a oportunidade. Mas eu pretendo alavancar, né? Hoje nós estamos reformulando toda a empresa, para mim já começar já agora, esses colaboradores também, nós vamos aí trabalhar, alguns vão trabalhar com registro, mas nós queremos atingir o estado de São Paulo. Eu quero marcar nesses 5 anos algo diferente, trazer algo diferente, né? Também para a nossa empresa e marcar a vida das pessoas com algo diferente. Entendi. Eu costumo dizer que como grandes empresas, né? Eu vou citar o nome de uma aqui, se não patrocinar depois você corta. A Tramontina. Eu sempre penso que começou com algo pequeno e hoje é algo que é conhecido no mundo inteiro. Né? E por que não uma construtora dentro da cidade de Jales não pode ser conhecida no mundo inteiro? Não pode dar suporte para as outras construtoras também aí e poder alavancar para cima. Nós queremos decolar. Esse é o nosso desejo. Beleza. A gente tem visto aí ultimamente muitos jovens
Queria saber como que você lidar com isso. Muitos jovens que às vezes não estudam, não procuram uma profissão e depois recorrem à construção civil. O que você pensa disso? Porque às vezes tem pessoas que até têm preconceito com isso. O que você pensa disso? Assim, a construção de civil é para quem não estuda? Ou uma pessoa que estuda pode entrar dentro da construção civil? Isso é algo que essa tarde eu falei com um jovem, né? Que ele abandonou o estudo e eu disse para ele por que ele não voltava ao estudo, né? Ele falou, não, minha vida eu vou ser servente, meu pai é servente e eu vou virar servente. Eu falei para ele assim, você já parou para pensar que para tudo que você vai fazer, você vai precisar de ter uma inteligência, ter uma sabedoria, até um projeto. Eu pego um projeto na mão, vem o engenheiro risca, vem o engenheiro elétrico risca também. Aí vem a estrelinha, dá outro risco. Se eu não tiver um conhecimento da minha área, de maneira alguma eu vou saber executar aquilo que vai vir nas minhas mãos. Uhum. E nós estamos vivendo numa era que se você não tiver um estudo, eu não estou dizendo para você fazer uma faculdade, né? Eu gostaria que todo mundo, porque eu não tive a oportunidade de ter uma faculdade. Eu chorava porque eu não tinha condições. Eu estudei até na época, terceiro colegial, apesar que eu não sou tão velho assim, né? Mas o terceiro colegial... mas já faz um tempinho, né? né? Até bem acabadinho, né? Você andou com o pneu murcho. eu andei uns dias com o pneu furado. Já faz um tempinho esse terceiro colegial, Já faz um tempinho. E aí o que acontece? E hoje eu comecei a minha história, né? Por muitas dificuldades, mas porque também eu não tive a oportunidade de estudar. Então eu deixo a dica pro jovem, por mais que para ele é difícil, mas tem alguma coisa na vida dele que ele pode estudar. Algum momento. Pode estudar e ficar no setor, porque é um bom setor, né? Bom setor. Com certeza. A construção civil... eu ia comentar isso. Se todo mundo estudar, já está com falta de mão de obra, né? Porque, na verdade, esse problema está em vários setores. Né? Sim. Hoje, muita gente não quer está dando trabalhar, né? aquele valor, né, para certas hoje nós vamos áreas, né? Nós estamos indo para um patamar, né, que nós vamos mecanizar, porque a maioria das pessoas, elas não querem mais trabalhar, elas querem ganhar o dinheiro, vamos dizer assim, fácil. Mas eu vou dar uma dica aqui, pode escrever. Nesses 5 anos, a profissão mais bem paga será da construção civil. Porque eu não consigo encontrar mão de obra. Se antigamente você pegava numa canteira de obra 18, 19 anos, 17 anos. Hoje você não consegue. Hoje é 35 anos, 45 e vai subindo. E as pessoas não querem. Muitos, né, na época do passado, trabalhava 3, 4 dias de servente e já queria ser pedreiro. Hoje, ninguém quer. Você vai contratar, você tem que especificar o que ele vai fazer, porque ele não quer fazer qualquer coisa. Ele tem que ser o que ele quer fazer. Então, hoje, a grande dificuldade nossa é essa. Antigamente, o desvio de função era bom, né? Porque você aprendia de tudo. Hoje já não pode. Eu tenho funcionário, né, colaborador, que ele só quer fazer massa. Se eu pôr ele para quebrar concreto, eu virei inimigo dele. Mas aí também eu escolheria massa. Eu acho que quando você explodiu lá a bomba, você tem um desvio, né, de função, né? No começo, né? Aí eu também escolheria massa. Naquela época eu queria abraçar tudo sem ter sabedoria. E se eu não enfio a cara a estudar, me aprofundar e perder algumas horas de sono, eu nunca teria... Pra quem não sabe, o Everton, eu conheci ele um pouco, né, e tal. Ele é um cara, assim, que ele sabe de tudo, até soldador, né? Hoje, é porque eu sofri muito. Às vezes você quer uma mão de obra e você não consegue. Você tem que entregar aquilo pro cliente. E é onde que eu usava batatinha no olho, que queimava com solda. Mas... Pessoal, mas não vai nessa daí não, tá? Usa os equipamentos certinho. Não, usa o IPI. IPI. Tem que usar o IPI. Hoje às vezes eu brinco até com os meninos que estão trabalhando comigo, né? Eu compro capacete, compro colete, compro luva, compro óculos
E às vezes eu chego lá, as escolas estão usando o capacete, estão usando os fones de ouvido, o óculos. Aí eu até brinquei, falei assim, eu acho que eu vou fazer o pagamento na sexta-feira para essa escola, que essa escola está usando EPI, porque no passado você não tinha essa oportunidade. Qual que é a faixa etária assim, de idade dos colaboradores lá? Eu tenho colaborador de 18 anos e tenho senhores de idade de 55, 60. Esses mais novos não ficam fazendo 6-7 não, né? Não. Pelo amor de Deus. Esse Olha lá, ó. Olha lá, nós temos Olha lá, aqui, ó. Esse Sick Serve Olha lá, aí olha tá, lá, pelo tá amor de virando Deus. famoso aí. Chega aqui, vamos formar a áurea, vamos formar. Sick Pô. Serve. Não, aí tá de sacanagem. Mas é muito bom. Mas eu falo isso, eu falo até pro meu filho, né? Eu tenho um filho hoje aí que tá com 20 anos de idade, eu digo sempre pra ele, o que eu não pude estudar, estuda. Eu quero você junto comigo, porque um dia da manhã eu quero que você assuma o que eu tô fazendo, né? Dá continuidade. Mas tem que estudar. Estudar porque é o primordial. Hoje você vai fazer grandes coisas de acordo com aquilo que você vai aprender. É. Você nunca... Um exemplo mesmo, o nosso estrelinha aqui, ele Maicon. ele fez a faculdade. Mas se ele não ficar inovando, ele vai ser um arquiteto parado. Porque hoje as coisas 3D estão cada dia mais modificando. Tem coisas que estão acontecendo hoje aqui que lá já não é mais novidade. Sim. E a hora que chega aqui, se ele não tiver aprofundado, ou outro não tiver aprofundado, então as coisas vão parar. E até um ponto que eu ia te perguntar sobre as técnicas construtivas, né? Porque antigamente era só alvenaria. Hoje a gente tem casa de GPS, casa que você monta na impressora 3D, que é uma impressora gigante de concreto. Como que vai ser assim daqui a alguns anos com a mão de obra? Porque muda tudo, né? É por isso que eu disse que o mecanizado vai entrar com força total nas obras. Porque... Pré-montado já, né? Já vem Já pronto. vem pronto, tudo certo. E aí você não consegue mão de obra. Hoje tem máquinas que faz reboco, tem máquina que senta piso. Eu acho Graças que a Deus que não tem civil máquina. já está se preparando para falta de mão de obra, né? Graças a Deus que tem máquina que não faz eletricidade, né? Porque nós entramos em ação. Mas Só pode pôr fogo. hoje em dia o EPS é uma das coisas que eu acho que as pessoas deveriam procurar saber mais. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Tamar, por mais Tamo junto. essa parceria aí. E um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, hein? Tchau, tchau.